Olha eu aqui de volta. Vamos para o vídeo 2 sobre o perdão, sobre perdoar-se. Para vocês entenderem, eu tenho um bebezinho de 8 meses e ele acordou. Então, vamos continuar aqui. E eu parei exatamente. Quem já se aproximou de Jesus, já se beneficiou do maior perdão possível. Ele apaga a nossa rebeldia contra Deus por causa do sacrifício na cruz. O ato de perdão é passar adiante a imagem de Jesus Cristo. A falta de perdão nos arrasta para o fundo do poço, faz com que perdemos o que Deus tem para nós. Por que aqui é a falta de perdão que nós, muitas das vezes, em nós mesmos impede de nós alcançarmos as bênçãos de Deus? Eu vou num exemplo muito claro, muito óbvio, né? Muito preciso. Hoje existem muitas pessoas com depressão, muitas pessoas que estão assim se consumindo pela culpa, né? Porque elas não conseguiram ainda se perdoar pela tua história. Mas eu digo a você que está ouvindo esse vídeo agora, que precisa urgentemente olhar para a tua história e se perdoar. Corre para os braços de Jesus. Ele é capaz, aliás, ele é o único capaz de poder te ajudar na profundidade da tua dor, na profundidade daquilo que você era em Cristo Jesus. Quais as justificativas nós damos para não nos perdoar? Qual que é a justificativa que você dá hoje para a falta de liberar o perdão sobre a tua vida? Ou até mesmo sobre a falta de perdão que você deve liberar sobre alguém que te feriu, sobre alguém que te traiu, sobre alguém que te maltratou, sobre um líder, sobre um professor, sobre um ex-marido, sobre um filho, sobre um pai, sobre uma mãe, sobre um amigo, sobre pessoas que te feriram. O que te impede hoje de perdoar? Sendo que você, sendo que eu, nós já fomos perdoados naquela cruz. Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Nós vamos encontrar lá em Efésios 6:32. Um machucado, quando ele é causado, né? Nós vemos aí várias pessoas que ministram, né, sobre esse exemplo, né? Quando o machucado é causado na gente, ele causa uma ferida. E ela dói por um tempo, né? Essa ferida, ela dói e ela causa, muitas das vezes, uma cicatriz ao longo do processo que ela tem para o quê? Para ser cicatrizada. Então, a dor e a cicatriz, elas estão ali por um tempo, certo? E depois, nós ficamos apenas com a cicatriz que tem sobre aquela dor que nós tínhamos. Essa cicatriz, ela deve ser para quê? Para nós olharmos ela e lembrar, olha, isso aqui, né? Eu me feri naquela situação lá que eu estava fazendo tal coisa, me feri. Passei por um processo de dor, passei por um processo de sangramento, passei por um processo onde muitas das vezes tem que dar um ponto e a cicatriz está aqui. Eu tive que ter sabedoria e não tive. Eu tive que me ferir ou me feriram, me causaram dor, eu causei dor a mim mesmo. Mas hoje eu olho essa cicatriz para que eu não venha a fazer novamente aquilo que eu fiz, para que eu não venha a fazer novamente aquilo que eu fiz sobre a pessoa, para que eu olhe para aquela cicatriz e veja que aquela pessoa, ela também teve cicatrizes onde ela não conseguiu vencer, aonde ela não conseguia entender qual que era a jornada dela e qual que era o propósito dela. Então essa cicatriz, ela deve permanecer ali para quê? Para que nós olhamos para ela e vejamos pela dor que nós passamos, mas que hoje essa dor não deve mais estar à frente
do perdão, estar à frente do amor, estar à frente do serviço. O perdão nos impulsiona à cicatrização da ferida que está dentro de nós, para que nós venhamos a nos curar, para que nós venhamos a nos restaurar, para que nós venhamos nos libertar e darmos acesso a quê? A uma transformação verdadeira, a uma transformação de vida, a uma transformação de caráter, a uma transformação de história, a uma transformação de pessoas que olham você e diga: você venceu, eu também vou conseguir vencer. Quem foi perdoado precisa se perdoar e pedir perdão para as pessoas. Muitas das vezes nós impedimos o acesso que Deus tem para nós, porque nós ficamos ali mergulhados na falta de perdão pelas pessoas, na falta de perdão sobre nós mesmos. Se nós entendêssemos que Jesus já fez por nós naquela cruz o perdão, ele estaria presente em todo o tempo em nossa vida. Seja comigo, seja com você, ou seja com as pessoas. Se nós entendêssemos, né, que Cristo foi para aquela cruz, para que hoje nós estaríamos aqui, para que hoje você estaria aí, escutando esse áudio, vendo esse vídeo, né? Se nós entendêssemos todos os dias o ato do perdão, muitas das coisas nós não teríamos enfrentado. O Senhor que nos alcança e nos faz sentir esse perdão, a proximidade que é o relacionamento com Ele. Não é sobre o que nós temos de habilidades, não é sobre os seus dons, não é sobre os meus dons, sobre aquilo que eu consigo fazer no natural, não é sobre aquilo que eu posso fazer sobre as pessoas, mas é sobre o quê? Sobre o poder de Deus manifestado a nossa fraqueza, sobre o poder de Deus manifestado sobre aquilo que Ele quer de nós, sobre o poder que Ele nos encontra quando nós ansiamos por Ele. Essa falta de perdão que você tem sobre a tua vida, você só vai vencer quando você for se mergulhar na intimidade com o Pai. Colocar a tua cara no pó, pedir perdão. Só que quando você for pedir perdão, você se coloca lá. Entendeu? Não como um filho, né? Aquele filho que, ai, papai, não. Senhor, meu pai, meu rei, tu és maravilhoso, eu estou aqui perante ti porque eu fiz isso. Eu sou isso. E eu preciso de cura, eu preciso de libertação, eu tenho vergonha daquilo que eu fui. E eu quero ser transformado, eu quero ser transformada. É isto que Deus vem pedir nesse dia de hoje. Aqui está de manhã, né? Mas eu espero que você possa ouvir esse vídeo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas que você venha a se perdoar. Quando nós ansiamos a presença de Deus, nós somos capazes de acessar ao fundo. Nós somos capazes de acessar uma intimidade tão profunda com o Pai, que Ele é capaz de nos revelar sonhos dele. Ele é capaz de nos dar a misericórdia todos os dias, de nós nos vencermos, de nós guerrearmos contra aquilo que vem sobre as nossas vidas. Nós somos seres humanos, né? E com isso, nós precisamos entender que mesmo sendo seres humanos, nós somos escolhidos, nós temos um chamado. Eu tenho aprendido muito mesmo. Eu tenho passado um processo com Deus de mais ou menos uns 4 anos e meio ali, aonde eu destravei coisas no meu interior que vocês não têm noção, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E hoje eu posso ter, assim, uma base do que eu precisava fazer antes, mas não fiz. Mas que hoje, um dia quando eu me encontrei num quarto, mergulhado numa depressão profunda, aonde muitas das vezes eu quis tirar a minha vida, aonde eu não entendia o meu propósito, eu tive que ir lá, na intimidade, ouvir a voz do Pai e ser apontada como filha. E ser apontada por Ele.
como uma pessoa perdoada, como uma pessoa justificada nele, ao ponto dele falar: não se justifique mais, viva o seu propósito, viva o seu processo comigo. Então, quando nós entendemos que nós somos seres humanos, né? Quando nós entendemos que é Ele que nos escolhe, quando nós entendemos que nós não precisamos questionar e sim viver, Ele nos chamou, Ele chamou pessoas escolhidas, Ele escolheu pessoas assim como Ele escolheu aqueles que estão aqui na tua palavra. Ele escolheu José, ele escolheu Esther, ele escolheu Débora, ele escolheu Pedro, ele escolheu Abraão, Neemias, Moisés. Olha quanta pessoa ele escolheu. E por que é que ele não ia escolher você? Por que ele não ia escolher eu? Né? Jesus, ele precisou de pessoas, ele precisou deles. E Jesus precisa de mim, precisa de você. E ele precisa de pessoas fortes, de pessoas com coragem, de pessoas libertas, curadas. Jesus, ele precisou de pessoas e ele chamou pessoas. Ele nos chama para pegar a nossa cruz e seguir adiante. Deus nos colocou com propósitos. Aonde nós precisamos entender que cada um de nós passou e passa por um processo, né? Por um processo, mas aonde o processo que nós passamos, ele é individual, mas o nosso propósito, ele é coletivo. Ou seja, toda a tua história, toda a minha história se passou numa jornada para quê? Para que nós venhamos estar aqui, ó. Eu estar nas ruas, estar em igrejas, em hospitais, em escolas, proclamando o amor de Jesus. Assim como Jesus precisou de pessoas, naquele momento, pessoas o deixou. Judas o traiu, Pedro o negou. Ele só precisava de pessoas. Ele não precisava de uma casa bonita, ele não precisava de uma comida sofisticada, ele não precisava de um carro. Ele só precisava de pessoas. Ele só precisava que pessoas estivessem com ele. Mas ele se encontrou com o Pai. Somente com o Pai. Quando nós entendermos que existem momentos na nossa vida que só vai ser entre nós e o Pai, nós entendemos que nós precisamos nos perdoar e perdoar as pessoas que nos feriram. As incapacidades humanas nos fazem paralisar. O pensar em dinheiro, o pensar em sermos bem-sucedidos, ele faz com que nós venhamos nos paralisar, porque muitas das vezes a gente não consegue avançar, porque nós temos feridas postas no nosso coração. Nós temos algo a liberar sobre as pessoas. Nós precisamos nos perdoar, precisamos perdoar as pessoas, precisamos liberar aquelas pessoas. Mesmo que você seja injustiçado, perdoe aquelas pessoas, porque elas não conhecem o teu profundo. Elas não conhecem o teu coração. Elas não conhecem o teu propósito em Deus. Elas não conhecem a tua intimidade. Então, Jesus, ele precisava do quê? Da lealdade, da fidelidade daqueles discípulos naquele momento. Mas os discípulos, eles tiveram medo. Os discípulos, eles tiveram as suas incapacidades humanas postas em primeiro lugar e não o amor naquele momento ali, né? Judas e Pedro, eles escolheram naquele momento a não estar com Jesus. Mas você e eu hoje, olhando para essas histórias que está aqui, nós podemos escolher sairmos da onde nós estamos e avançar. E eu não estou falando de você rechear a tua conta bancária, né? É óbvio que também está na palavra dele que nós temos a capacidade de acessarmos riquezas. Mas por que essas riquezas? Porque ele nos deu capacidade para isso. Ele nos deu os dons, ele nos deu talentos, mas também ele conhece o nosso coração, ele sonda todos os projetos que nós temos no nosso coração.
Jesus, ele nos dá a capacidade de podermos hoje termos acesso à sabedoria, termos acesso a conhecimentos, termos acesso a médicos capazes também de nos ajudar, porque existem casos isolados onde a pessoa consegue sim um tratamento exclusivo diante de um quarto, diante de uma promessa, diante de uma busca. Mas existem pessoas que não conseguem, então elas dependem sim de um médico. Elas dependem sim de pessoas, de medicamentos, mas aquilo ali é um processo aonde nós não podemos aceitar. Nós podemos aceitar passar por um processo de medicamento, por um processo médico, mas nós precisamos não aceitar permanecer. Lembrando que eu falo de um caso isolado. Não é porque aconteceu comigo que pode acontecer com você. Depende muito e muito e muito de como você está fazendo a correção daquilo que você fez na tua vida, da correção da tua história, da história que você está fazendo em Cristo, tá? Jesus também os escolheu. Jesus, ele que escolheu aqueles homens que estão aqui na tua palavra. Foi ele que escolheu, sabendo que eles iriam cair, sabendo que eles iam pecar, sabendo que ele ia ser traído. Jesus os escolheu. E por que é que Jesus não escolheria você? Por que é que Jesus não me escolheria? A nossa capacidade humana faz com que nós venhamos a olhar de um lado uma situação com sabedoria, mas de outro lado nós olhamos com uma capacidade de medo, uma fraqueza. Por que eu olho a história do outro? Olha, deu certo, mas comigo não dá. Por quê? Se ele deu a capacidade também para nós pensarmos, né? Nós olhamos às vezes, de um lado nós somos fortes, de outro lado nós somos fracos, certo? Nós olhamos de um lado um cenário, não, isso aí deu certo para ele, não dá certo para mim. Nós olhamos um cenário onde, eu consegui vencer aquilo ali, mas isso aqui eu não vou vencer não, né? Então, não se julgue pelo cenário da tua dor. Um deslize teu não é capaz de finalizar a tua história. Não escolha permanecer naquilo que você acha que você não consegue fazer. Escolha dar permissão para o perdão. Escolha dar permissão para o perdão na sua vida, na tua história de mudança. Para o perdão do seu pecado, para o perdão de Cristo sobre a tua história. Se você olhar os homens da Bíblia, vamos destacar aqui a história de Davi, né? Como homens que estão ali, não como uma pessoa que é superior a você, mas como um homem que também teve falhas, que também teve momentos onde ele queria desistir, onde ele teve medo, mas eles venceram. Eles foram perdoados, né? Davi, ele foi separado, ele foi ungido segundo o coração de Deus. Mas Davi também caiu com Betseba. Ele matou Urias. Mesmo assim, ele foi escolhido o rei de Israel. Jonas, ele estava ali, né? Ele tinha tanto poder que ele converteu, né, os povos de Nínive, mas mesmo assim, convertendo o rei, mesmo assim, ele foi fanático, ele fugiu de Deus e ele fez o quê? Ficou bravo com Deus, né? Até ele ser engolido por um peixe. A mesma vez, como se diz assim, né? Eu escrevi aqui. A mesma voz, né, que naquela ocasião ali gritava Hosana nas alturas, foi as vozes que também gritou para crucificar Jesus, né? Então, às vezes, tem vozes ao seu redor que vai falar, não, faz. A outra voz fala, não faz não, porque você não é capaz, né? Você não pode fazer isso porque eu não tô vendo transformação na tua vida. Por que não tá vendo transformação? Porque quer ver o físico, né? Quer me ver andando de carro de novo, quer me ver
vamos se dizer, formada num trabalho onde eu comecei uma faculdade de pedagogia, que foi a que eu comecei, para honra e glória do nome do Senhor, ainda não terminei, mas vou terminar, e olhar ali e falar, mas aquela pessoa, aquela mulher lá, ela não é capaz de fazer isso não, né? Essas vozes que ficam ali ao seu redor, certo? Então, às vezes, ao nosso redor, é difícil de distinguir a voz de Deus, porque nós queremos ouvir as outras vozes que ficam ao nosso derredor, falando que nós somos incapazes, falando que, você é isso, mas você fez aquilo. Ouça a voz de Deus. Ele nos perdoou, ele me perdoou, ele perdoou você. Somos chamadas, filhos e filhas amadas. Não sinta vergonha. Encare a tua história. Se arrependa e encare a tua história. Se perdoe, perdoe as pessoas ao seu redor. Aos pés da cruz, se apegue com aquele que é o único capaz de ajudar você, de me ajudar, sem querer nada em troca. Coloque o amor de Deus e avance. Se perdoe novamente, eu vou te dizer, se perdoe, avance. Quebre as barreiras que estão te impedindo de caminhar. Porque qual motivo você ainda não avançou na sua vida emocional, na sua vida sentimental, na sua vida financeira? Você tem vergonha do quê? Essa é a pergunta que eu me fiz hoje de manhã. Você tem vergonha de quê, Lidiane? Para poder você continuar aquilo que Deus pediu para você fazer? Não foi promessas em vãs que eu te dei naquele quarto sobre as madrugadas que você ajoelhou, que você pediu perdão para mim, minha filha? Por que que você ainda tá parada? Eu fui confrontada nessa semana, gente. Sabe? Fui confrontada a ter coragem. Deus usou uma filha dele, uma pessoa preciosa, uma mulher de bem de longe, que eu não sei nem de onde que ela é agora. A Ludmila. Ela foi usada para destravar na minha vida numa tarde onde estávamos numa live, onde nós abrimos um propósito de ajudar, de servir pessoas, não porque nós somos melhores, não porque nós queríamos, mas porque Ele nos chamou e Ele nos cobra. Ela me chamou de covarde. Ela falou, Deus falou no coração dela, por que é que você ainda está sendo covarde, Lidiane? Você não tem coragem? E naquela mesma tarde, ela destravou algo sobrenatural sobre a minha vida. Não estou desonrando os meus pastores, não estou desonrando as pessoas que estão em oração comigo. Não estou desonrando as pessoas que fazem parte da minha história, mas eu estou falando de um caso que nessa semana, naquela tarde de quarta-feira, uma mulher foi usada para liberar sobre mim coisas inexplicáveis. E quando foi à noite, num culto poderoso, maravilhoso, eu pude sentir de novo o amor de Deus sobre a minha vida. E pude senti-lo de tão perto, que eu pude entender que eu preciso urgentemente usar a minha história para poder ajudar você que está escutando esse vídeo, para poder me ajudar todos os dias, para ajudar o meu esposo, para ajudar os meus filhos, as minhas enteadas, para poder ajudar aqueles que estão dispostos e disponíveis a serem ajudados. Uma coisa é a vergonha que você sente e você se arrepende. Outra coisa é a vergonha que você sente e você não consegue se perdoar. Uma coisa é o que a mentira que das pessoas que estão fazendo sobre você. Uma coisa é a verdade que você tem sobre Cristo Jesus, sobre a tua vida. Qual é a verdade que você conhece sobre você? Eu te pergunto nesse dia, qual é a verdade que você sabe sobre você, sobre a tua vida? Quais são as vozes que estão à tua mente,
que estão te impedindo de caminhar, que estão te impedindo de acessar a vida que Jesus tem para você. Se trate como um ser humano. Se trate como uma pessoa que sim foi ferida, que sim se feriu, mas que se perdoou, mas que perdoou as pessoas, né? Não se julgue por causa de momentos aonde você esteve ali sem entendimento, sem sabedoria, agindo por emoções, por sentimentos, né? Importante é que você reconheça e busque em Deus as verdades que Ele tem sobre você. Deus tem misericórdia de nós e nos dá momentos exatos, chances extraordinárias, momentos onde nós temos a capacidade de entender que nós precisamos revisar a nossa história e estar novamente sendo escrita, como aquela música, né? Aquele louvor que fala, né? Que Deus está escrevendo a nossa história. E é exatamente isso. A nossa jornada, Deus do nosso ventre, ela é escrita por Cristo Jesus. Toda a nossa história já foi dita para Ele, Ele já sabe. Ele nos conhece, Ele sabe até mesmo o nosso futuro. E só Ele pode saber o nosso futuro. Porque é Ele que nos criou. É Ele que nos deu vida. Vida! Deus, Ele não nos deu morte, Ele nos deu vida. Sair das prisões da depressão, da culpa. A estação que você está nesse momento não é capaz de te definir. Não determina o seu fim. Não é uma família desestruturada, né? Não é uma traição. Não é você ter traído alguém. Não é você ter adulterado. Não é você ter levado um adultério. Não é você ter mentido. Não é você ter roubado. Não é você ter matado. Porque Ele perdoa um arrependimento genuíno. Deus perdoa um filho. Deus perdoa um pecador. Porque nós estamos pecando todos os dias. Qual a pessoa aqui que o dia inteiro não fica irado com alguma coisa? Não fica indignado? Não sai da sua posição ali de mansidão? Não é verdade? Porque todos os dias nós temos que, o quê? Nos colocarmos a armadura de Deus, né? E estar desenvolvendo o fruto do Espírito todos os dias. E vem cá, nós conseguimos? Não! É diário. Deus sabe o quanto nós somos capazes também de tentar. Mas hoje, no dia de hoje, eu quero te chamar para quê? Se perdoar, se perdoe, para que você possa reescrever a tua história. Não é passar borracha, porque a borracha, quando você passa, fica aquelas marcas da escrita ali. A borracha, quando você passa, você pode passar borracha naquilo que você escreveu de lápis. Hoje tem a tecnologia que tem a caneta que se apaga, né? Mas eu tô falando assim, você escreveu ali, né? Uma história ali, uma frase, você vai apagar ali quando você escreve de lápis. Fica aquelas marcas ali. A tua história tem as marcas. Mas hoje, Jesus te chama. Filha, eu te perdoei. Filho, eu te perdoei. Uma família desestruturada, uma traição, um grande julgamento sobre você não é o que Deus tem para a tua história. Nós precisamos superar tudo o que nos levou e nos leva para o Vale dos Ossos. Mas mesmo naquele vale, Deus é capaz de soprar vida. Deus é capaz de dar vida novamente, de dar um corpo novamente. Quando nós nos mergulhamos ali, nos arrependemos, estamos prostrados a quê? A quê? A nos erguer, a nos perdoar, a perdoar pessoas para que nós venhamos vencer aquilo que está nos derrubando, aquilo que está fazendo nossa vida ser paralisada. O maior desafio é romper com nós mesmos. Um dia eu também estive ali, né? Naquele vale de ossos secos, aonde eu imaginava estar sem vida.
aonde eu imaginava não poder fazer mais nada porque eu estava envergonhada. Envergonhada de uma vida suja, envergonhada de uma vida aonde escolhas que eu fiz me fizeram paralisar, aonde um dia eu estava mergulhada numa depressão profunda, aonde eu desejava a minha morte, aonde eu falava para as minhas amigas, pro ao redor ali das pessoas que estavam comigo naqueles momentos, eu dizia, sabe como que eu falava? Falava assim, que eu queria morrer, que Deus podia me levar, porque eu não tinha mais nada para viver, porque meus filhos já tinham vida, né? Meus filhos já estavam ali, então as pessoas que se virassem cuidassem deles, mas que eu não precisava viver mais. Vocês não têm ideia do que eu vivi, né? Isso aqui faz parte do meu testemunho. Isso aqui faz parte daquilo que eu consegui vencer e não foi fácil. E todos os dias Deus me chama para vencer. Deus me chama para quê? Para mim me perdoar, para eu romper coisas que eu nem imaginava que eu ia conseguir romper. E eu precisei romper dentro de mim aquilo que pessoas próximas a mim não acreditam. Não acreditam ainda. Mas eu não preciso me importar com isso. Eu preciso me importar com o que está aqui. Porque um dia, eu não tinha a sabedoria que eu tenho hoje. Um dia eu me encontrei onde a minha história não fazia mais sentido. Uma traição de praticamente 17 anos. Abusos na infância. Abuso de autoridade. Abuso de pessoas assim que deveriam me amar, né? Em fato amava, mas não souberam liberar aquele amor sobre a minha vida. E mesmo assim eu tive que perdoá-las. Eu tive que me perdoar por sujeiras que eu me coloquei com pessoas, vamos se dizer a verdade, né? Com homens aonde não me deram valor, aonde eu precisei me perdoar pela sujeira do meu corpo. Existem muitos relatos de mulheres aonde elas não conseguem caminhar, porque elas estão presas ainda num pecado. Elas não conseguem identificar nelas que elas precisam sair daquilo ali, daquela dor que ela sente. Ela precisa se perdoar. Homens que hoje não conseguem prosperar, que não conseguem exercer o seu sacerdócio dentro de casa. Homens que não conseguem se perdoar por um adultério que cometeram, que hoje não cometem mais. Homens que não conseguem se perdoar por mentiras dentro do trabalho. Mulheres que não conseguem se perdoar porque feriu os teus filhos. Gente, quando eu não tinha sabedoria, não tinha conhecimento, não entendia sobre um pouquinho da psicologia infantil, até eu passar por um determinado curso onde eu aprendi muito. Eu tive que ir ali me arrepender, pedir perdão para os meus filhos, para as minhas enteadas, para as pessoas ao meu redor. Eu ainda tenho falhas, eu ainda tenho as minhas incapacidades, mas todos os dias eu peço para Deus me ajudar. Porque existem pessoas ainda que eu preciso olhar cara a cara e pedir perdão. Existem pessoas ainda que eu já perdoei no meu coração, mas que eu preciso olhar para elas e falar: eu te perdoei, eu te peço perdão. Só que a partir do momento que eu entendi o perdão que eu deveria liberar sobre a minha vida, isso sim fez todo sentido. Porque se eu consigo me perdoar, eu consigo exercer o perdão sobre todos aqueles que estão ao meu redor. Até mesmo um caixa que te tratou mal, até mesmo uma pessoa que passou no sinal vermelho, até mesmo uma pessoa que te fez um mal ali na esquina ao você atravessar a rua, até mesmo os teus filhos dentro de casa quando te dá uma má resposta. Não, eu perdoo o meu filho por essa má resposta, mas eu venho chamar ele para conversar. Eu perdoo o meu esposo, eu perdoo a minha esposa por uma ação, mas vem cá, vamos conversar.
Eu te perdoo e me perdoo por falhar com você. É reconhecer que você é falho, que eu sou falha, mas que em Cristo Jesus nós temos o perdão. Não é se perdoar e voltar a fazer novamente. Não. É se perdoar, se arrepender e não voltar mais a praticar aquilo que te feriu, aquilo que feriu pessoas. É você se arrepender genuinamente. É você ter a capacidade de se entregar numa intimidade tão profunda, capaz de te mover de lugar. Atingir uma profundidade de uma intimidade tão profunda, aonde Deus te dá projetos, aonde Deus confia a você, projetos do coração dele e não do teu coração. Eu quero no dia de hoje te impulsionar a ter uma vida com intimidade com Cristo Jesus, numa profundidade extrema, aonde você se perdoe e perdoe pessoas, para que você possa avançar. E é passo a passo, é um processo. É um processo. Não queira atravessar um processo onde você precisa passar. A dor dói. Aquilo que te fizeram, aquilo que você fez, dói. Mas a partir do momento que você se ajoelha, pede perdão e começa a viver uma vida íntegra, a viver aquilo que está na palavra, a viver um propósito em Deus, você consegue sim uma transformação verdadeira. E é uma transformação que vem de dentro para fora. Ela vai atingir as suas atitudes, ela vai atingir o seu comportamento, ela vai mudar você, ela vai me mudar. Mas nós precisamos entender que o perdão está sobre nós todos os dias. E não voltar naquilo que você feriu você mesmo, não voltar naquilo que pessoas te feriram. Perdoar genuinamente, perdoar verdadeiramente. É isso que hoje nós temos para você. E do fundo do meu coração, você que entendeu, que foi tocado por essa palavra, que Deus te tocou, não foi a Lediane que te tocou, foi Deus através da minha vida. Você pode compartilhar, pode comentar aqui nesse vídeo, pode querer entender a minha história. E eu tenho certeza que muitos e muitos e muitos podem sim ser tocados pela palavra, ser tocados por um amor verdadeiro, quando entendem que são filhos e filhas, que são amados e amadas, que são perdoados e perdoadas. Essa é a mensagem que eu tenho para você hoje. Que Deus abençoe e que Deus te dê a força e a coragem para romper, para se perdoar e perdoar as pessoas. Um grande abraço. Deus abençoe.